Fala, meus irmãos, na paz, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que te dê a cura se você está enfermo. Em nome de Jesus, profetiza a cura, se Ele te dê libertação, se você está cativo por algum vício, por algum pensamento, você seja liberto em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje para falar sobre o terceiro requisito que o Senhor lhe falou ao meu coração. Se nós que quisermos implantar uma igreja, implantar uma célula, né, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente vive, de forma simples e de forma sobrenatural. Nós seguimos a palavra de Deus, porque tudo que eu tenho falado aqui nessa série de vídeos, esse vídeo é o terceiro de uma série. Se vocês não assistiram os outros dois, volta lá no canal que tem os outros dois, que vocês possam estar assistindo. E porque tudo está sendo na base da palavra de Deus, não sendo nada na minha opinião, mas na base da palavra de Deus. E o terceiro requisito, eu creio que esse é um dos mais difíceis, um dos mais complicados, um dos mais difíceis de você conseguir, que ele exige muito de você, esse requisito, exige muito mesmo, que é a constância e você permanecer no Senhor. Mas por que permanecer no Senhor? Porque, meus irmãos, o chamado de Deus, ele é difícil, né? Você implantar uma igreja, uma célula, né? Onde você vê o trabalho é muito difícil. Por quê? Você permanecer é mais difícil ainda. Porque muitas das vezes, pessoal, você vai enfrentar o desânimo. Às vezes você não vai ver resultado ali no momento. Às vezes você vai vir vontade de desistir, vontade de parar. Às vezes você vai estar se esforçando, se empenhando e aquela pessoa que você está discipulando às vezes não vai dar o resultado no momento e você vai pensar que está sendo em vão o seu trabalho. Você vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo. Só que isso são vozes do inimigo lançando na sua mente para você desistir. Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer te destruir, ele quer te afastar dos planos e propósitos do Senhor. Mas a palavra diz que aquele que olha para trás não agrada ao Senhor. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de segui-lo, né? E o que a gente aprende na palavra de Deus? Nós devemos permanecer fiéis, permanecer obedientes. E aí o Senhor, ele fala no meu coração, como que nós vamos, já que é muito difícil, como que nós vamos permanecer fiéis? Como que nós vamos permanecer obedientes? Lá em Mateus 7,24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém. Que palavra. Aquele que ouve as palavras. Ou seja, se você quer permanecer, você precisa ouvir a palavra, se alimentar diariamente. Alguém que não se alimenta da palavra, alguém que não lê a palavra diariamente, vai ser facilmente derrubado quando vier as tribulações. Quando vier as lutas, ela vai retroceder, ela vai parar. Mas alguém que lê a palavra, alguém que medita dia e noite, alguém que lê a palavra, essa permanecerá. Essa permanecerá obediente, porque as escrituras vai estar afirmadas no seu coração. E muito mais do que você ouvir, você praticar, aqueles que as praticam, aqueles que andam de acordo com as escrituras. Esse vai permanecer quando vier as lutas, as aflições, porque para você viver o chamado de Deus, você tem que estar disposto a desagradar muitas pessoas, não porque você quer, mas porque as pessoas vão te criticar, elas vão falar que você está perdendo seu tempo, que tal pessoa não tem jeito, que não tem como fazer, que não tem como realizar. Tem sim, a palavra de Deus fala. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo. Tudo é possível pela fé.
Eu já vi pessoas, né, testemunhos, né, de pessoas que eu pude estar levando a palavra nas celas, né, em vários lugares. As pessoas que mais são transformadas, as que mais são usadas por Deus após se converterem, são aquelas que todo mundo falava: isso aí não vai virar nada, isso aí é um caso perdido. Essas pessoas são as que são mais ousadas. São as pessoas que são mais intensas na presença de Deus, porque a palavra do Senhor ela vai dizer: quem muito amou foi muito perdoado. A palavra do Senhor fala. Porque imagine que eu tenho uma dívida de R$ 500 e você que está assistindo o vídeo tem uma dívida de 10.000. E nós dois somos perdoados, nós estamos devendo para certa pessoa. Quem que vai amar mais aquela pessoa? É você, porque você deve 10.000, eu devo só 500. E você vai amar mais do que eu, vai valorizar mais do que eu. Então, esteja disposto a ter constância. Lute, persevere por uma pessoa. Mesmo que essa pessoa às vezes não venha dar fruto no momento, continue permanecendo. E muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em parar no meio do caminho. Eu pensei em falar: Senhor, será que realmente vale a pena? Será que realmente eu vou ser recompensado por isso que eu estou fazendo? Será que realmente vai dar certo? Mas eu permaneci fiel. Eu permaneci porque a palavra me fazia permanecer. Às vezes nos momentos difíceis, momentos complicados, a gente quer se distrair, a gente quer levar alguma pessoa para conversar com a gente, para a gente se distrair. Mas não, quando você estiver aflito, quando você estiver quase parando, vá orar, vá ler a palavra. Sempre quando eu fazia isso, eu me quebrantava na presença do Senhor. Eu podia estar destruído, mas Ele sempre ministrava o meu coração. Ele sempre falava comigo o que eu precisava escutar. E me dava o ânimo. E mandava até pessoas para falar comigo. Então, permaneça na palavra. Permaneça no Senhor. Permaneça nele. Que Ele se agrada de quem permanece. Mas só permanece aquele que pratica a palavra. Aquele que ama verdadeiramente ao Senhor. Porque existem muitos que começam bem, que vão em conferências, em encontros com Deus, em retiros, saem de lá avivadas e falam, né? Eu vou ser usado por Deus, eu vou viver o sobrenatural. Passa um tempo, essa pessoa vai se esfriando, ela vai ficando morna, ela vai se esfriando, até que ela para. E eu, sinceramente, eu descobri como permanecer em Deus. Eu descobri como permanecer fiel. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Eu tive um verdadeiro encontro com Jesus naquele acidente que eu tive quando eu tinha 5 anos. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E se hoje eu estou vivo, é para falar do amor dele, é para pregar a palavra dele. Não tem outro motivo pelo qual eu esteja vivo, senão para anunciar o nome dele, senão para testemunhar o nome dele, para fazer a vontade dele. Isaías, o que fez um homem como Isaías servir ao Senhor? Um homem que era falho, que não sabia falar, né? Ele teve encontro com o Senhor, ele viu a glória de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus, vai em Ezequiel capítulo 1, 27, verso 27 adiante. Eliseu queimou suas carroças, deixou seus pais para seguir o chamado, teve um encontro com Deus. Os discípulos de Jesus tiveram encontro com o Rei. Os discípulos, durante toda a igreja, né, durante todo o tempo da igreja na terra, tiveram encontro com Jesus. O que faz alguém dar a vida pela fé? É porque você teve um encontro com Jesus. Então, permaneça nele. Como que você vai permanecer? Ora ao Senhor, eu quero ter um encontro real com Jesus.
Não significa, meu irmão, que você foi na igreja, que você foi num encontro com Deus, que você foi num retiro, que você teve um encontro com Jesus. É diferente. Eu não tenho informação nenhuma em teologia, eu não tenho informação nenhuma missionária. Eu não terminei a escola ainda. Existem muitas pessoas mais capacitadas, melhores do que eu, mas esse livro aqui, ó, é tudo que a gente precisa. Se você tiver uma Bíblia e você estiver disposto a colocar seu joelhinho no chão, o Senhor faz o sobrenatural na sua vida. Ele faz o sobrenatural. Não estou dizendo que você não deve fazer teologia, que você não deve estudar, sim. Mas eu estou falando que você não precisa ser o melhor, mais estudado para ser usado por Deus. Não. Você precisa estar disponível. E eu tive um encontro com Jesus naquele acidente, qual ele me livrou da morte, que eu poderia ter ficado paraplégico sem falar. E eu estou vivo para a glória de Jesus. Estou vivo para falar do nome dele. Porque naquela época o meu irmão já tinha entregou minha vida para Jesus profeticamente. E no mundo espiritual a sua palavra tem poder para acontecer no mundo físico e se cumprir na minha vida. E eu estou vivendo a promessa que o Senhor tem na minha vida. Não estou vivendo ela completamente, mas estou caminhando. Estou caminhando. E isso que faz eu permanecer todos os dias. Eu lembrar que eu tive um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, meu irmão, você não continua o mesmo. Tem muitos dentro da igreja que vão, que cresceram dentro da igreja, que oram, que lêem a Bíblia, mas não mudam. Não mudam, continuam do mesmo jeito. Porque estão apenas religiosos, não tiveram encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, e quando eu falo ter um encontro com Jesus, é você realmente ser mudado por Ele. Porque os fariseus, eles liam a lei, eles oravam, mas eles não mudavam, eles continuam nas práticas religiosas, nas práticas dos homens. E Deus, Ele quer tirar de nós, irmãos, a nossa religiosidade. Ele quer tirar de nós esse legalismo, a gente querer fazer do nosso jeito. Ele quer ter liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida. Assim Ele fazer o sobrenatural. Então que você possa deixar Ele agir na sua vida e peça ao Senhor para ter um encontro verdadeiro com Ele. Em nome de Jesus. Que você possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Você que está assistindo esse vídeo. Seja curado da sua enfermidade. Seja liberto. Porque a palavra do Senhor diz que verdadeiramente Ele tomou sobre as nossas enfermidades. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. E que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Compartilhem ao máximo que puderem. No Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. E não esqueçam de mandar o testemunho de vocês nos comentários. Deus abençoe.